O sol mal despontara no horizonte de Cascais quando Ricardo Vieira abandonou a sua mansão e se dirigiu à garagem. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 8h em Lisboa, e ele gostava de chegar ao escritório antes de toda a gente. Era parte da sua rotina impecável, a mesma que o levara ao topo antes dos 35 anos. "Bom dia, Sr. Vieira", cumprimentou o motorista, Roberto, já com a porta da limusina aberta. "Bom dia, Roberto", respondeu ele automaticamente, verificando os e-mails no telemóvel enquanto entrava no veículo. Acomodando-se no assento de couro, Ricardo sentiu algo diferente no ar. Talvez fosse o céu invulgarmente azul para aquela época do ano, ou o silêncio nas ruas ainda desertas da Marginal. Mas havia uma sensação estranha, como se o universo estivesse a suster a respiração, à espera que algo acontecesse. A limusina deslizou suavemente pelos portões da propriedade e entrou na avenida principal. Ricardo permaneceu absorto no seu telemóvel até que Roberto travou bruscamente, fazendo-o soltar um grunhido de irritação. "O que foi isso?" "Desculpe, senhor", respondeu Roberto, apontando para a frente do carro. "Crianças na rua." Ricardo olhou pela janela e viu duas meninas paradas em frente à limusina. Tinham cabelos despenteados cor de mel e usavam roupas gastas, demasiado grandes para os seus corpos pequenos. Não podiam ter mais de 5 anos. "Que raio estão elas a fazer sozinhas a esta hora da manhã?" murmurou ele, mais para si mesmo do que para o motorista. As meninas não se mexeram. Ficaram ali, de mãos dadas, a olhar para o carro como se esperassem por algo. Ricardo suspirou profundamente. "Espere aqui", ordenou e saiu do veículo. O ar da manhã estava fresco e ele ajustou o seu casaco italiano, feito à medida, enquanto se aproximava das crianças. Eram gêmeas idênticas, percebeu agora, com olhos grandes e sérios, traços delicados e uma expressão de determinação que parecia deslocada em rostos tão jovens. "Não deviam estar na escola?" perguntou ele com firmeza, mas sem aspereza. "Onde estão os vossos pais?" Uma das meninas deu um pequeno passo em frente. "Eu sou a Beatriz", disse ela com uma voz surpreendentemente clara. "E esta é a minha irmã, a Branca", apontou para a gêmea, que o observava com olhos ligeiramente mais cansados. "A nossa mãe está no céu." Ricardo sentiu um aperto involuntário no peito. Órfãs. Conhecia essa sensação demasiado bem. "Lamento", disse ele, suavizando o tom. "Mas não deviam estar com um adulto? É perigoso para duas meninas estarem aqui sozinhas." "Precisamos da sua ajuda", disse Branca, falando pela primeira vez. A sua voz era um pouco mais baixa que a da irmã. "Você parece simpático." Havia algo na sinceridade da criança que o desarmou. Ricardo olhou em volta, procurando por um adulto que pudesse estar a vigiá-las à distância, mas não viu ninguém. "A minha ajuda?" "Com quê?" respondeu ele, verificando o relógio. Estava a ficar atrasado. Beatriz abriu a pequena mochila gasta que carregava e tirou um caderno desbotado com várias folhas soltas. "Queremos que escreva uma carta para a nossa mãe", explicou ela, estendendo-lhe o caderno. "Nós ainda não sabemos escrever muito bem." Ricardo olhou da menina para o caderno, depois para Roberto, que esperava pacientemente ao volante, e de volta para as meninas. A situação era absurda. Tinha uma reunião que podia definir o futuro da sua empresa e estava ali, parado no passeio, a ser abordado por duas crianças que queriam que ele escrevesse uma carta para alguém que já tinha morrido. "Olhem, eu preciso mesmo de ir." "Por favor", insistiu Branca, os seus olhos enchendo-se subitamente de lágrimas. "A mamã está à espera." Algo no desespero contido daquelas palavras atingiu-o. Lembrou-se de si mesmo, um rapaz magro a mendigar por migalhas de atenção. Suspirou novamente. 5 minutos, cedeu ele, apontando para um banco de jardim próximo. "Vamos sentar-nos ali." As meninas sorriram, sorrisos idênticos que iluminaram os seus rostos sujos, e seguiram-no até ao banco. Ricardo sentou-se no meio, com uma gêmea de cada lado. Beatriz entregou-lhe o caderno,
e Branca tirou um lápis bem gasto do bolso do seu vestido. "O que querem dizer-lhe?" perguntou ele, preparando-se mentalmente para escrever algo curto e acabar com aquilo rapidamente. "Que temos muitas saudades dela", começou Beatriz. "Muitas, muitas saudades", repetiu Branca, olhando para as nuvens como se pudesse ver a mãe através delas. "E que ainda guardamos a fotografia dela debaixo da nossa almofada", continuou Beatriz. Branca meteu a mão no bolso e tirou uma fotografia dobrada e amarrotada. "Tome", disse ela, oferecendo-a a Ricardo, para ver como ela era bonita. Ricardo pegou na fotografia por cortesia, pronto para anotar o que quer que as meninas ditassem. Mas, quando desdobrou o papel e os seus olhos pousaram na imagem, o mundo pareceu parar. Era o rosto de uma jovem mulher com cabelos cor de mel como os das meninas, ostentando um sorriso que ele conhecia melhor do que o seu próprio reflexo no espelho. Isabel. O ar fugiu-lhe dos pulmões como se tivesse levado um soco. As suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente e, antes que pudesse evitar, uma lágrima escorregou-lhe pelo rosto. Ele limpou-a rapidamente, mas não conseguiu impedir o nó que se formava na sua garganta. Isabel Costa. A sua Isabel. "Está a chorar?" perguntou Beatriz, inclinando-se para ver melhor o seu rosto. Ricardo não conseguia falar. As memórias inundaram-no. Isabel a partilhar o seu almoço com ele quando ele fugira de casa, faminto. Isabel a limpar as suas feridas depois das tareias do seu pai. Isabel a segurar-lhe a mão no funeral da sua própria mãe. Isabel a encorajá-lo a aceitar uma bolsa de estudo, mesmo que isso significasse partir. "Conhecia a nossa mãe?" perguntou Branca, os seus olhos arregalando-se de surpresa. Ricardo engoliu em seco e acenou, ainda incapaz de formar palavras. "Nós éramos..." começou ele, com a voz a falhar. "Éramos amigos há muito tempo." As gêmeas trocaram olhares de espanto e depois aproximaram-se mais dele, subitamente curiosas. "Ah, sério?" exclamou Beatriz, os seus olhos a brilhar. "Como é que a conheceu?" "Depois", disse Ricardo, dobrando cuidadosamente a foto e devolvendo-a à Branca. O passado podia esperar. Agora ele precisava de entender a situação daquelas meninas. Há quanto tempo é que ela partiu?" 2 meses, 3 semanas e 4 dias, respondeu Beatriz prontamente. "Nós contamos todos os dias." Ricardo fechou os olhos por um momento, tentando processar tudo. A Isabel partira. Estas meninas, as suas filhas, deixadas sozinhas. "Onde vivem?" perguntou ele, um alarme súbito a percorrer-lhe a espinha. "Quem está a tomar conta de vocês?" "Na Rua dos Remédios, número 37, segundo C, em Alfama", respondeu Beatriz, como se tivesse memorizado a morada. "Nós tomamos conta de nós mesmas, sabemos fazer massa instantânea e tudo." O orgulho na sua voz foi como uma faca no peito de Ricardo. Crianças de 5 anos sozinhas, a cozinhar para sobreviver. "Mas os vizinhos ajudam", acrescentou Branca. "A senhora do 3º A às vezes deixa comida à nossa porta." Ricardo levantou-se abruptamente, guardando a fotografia no bolso interior do casaco. A reunião com os investidores japoneses, os milhões em jogo, tudo parecia insignificante agora. "Vamos escrever essa carta", disse ele, sentando-se novamente. "Depois levo-vos a casa." As meninas ditaram as suas palavras de saudade e amor, contando à mãe sobre os seus dias, sobre como estavam a ser corajosas, sobre as estrelas que agora acreditavam ser os seus olhos. Ricardo escreveu cada palavra, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Quando terminou, Branca olhou para ele timidamente. "Pode assinar também?" perguntou ela. "Para a mamã saber que temos um amigo novo." Ricardo hesitou, depois assinou o seu nome no final da carta. Outro nó formou-se na sua garganta quando pensou em todos os anos que tinham passado sem contactar Isabel. Se ele tivesse mantido o contato, talvez ela ainda estivesse viva. Talvez estas meninas não estivessem sozinhas. "Vamos", disse ele, levantando-se e oferecendo as mãos às meninas. "O meu carro está à espera."
Enquanto caminhavam em direção à limusina, Branca agarrou a sua mão com força e olhou para cima. A mamã disse que um anjo viria por nós, disse ela suavemente. Talvez seja você. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele não era um anjo, longe disso. Era apenas um homem que tinha esquecido a sua humanidade no meio da riqueza e do poder. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse fazer a coisa certa agora. Eu vou ajudar-vos, prometeu ele, abrindo-lhes a porta do carro. De alguma forma, enquanto as gêmeas se instalavam nos assentos de couro, Ricardo deu instruções a Roberto e enviou uma mensagem a cancelar a reunião. Algumas coisas eram mais importantes do que os negócios. Isabel ensinara-lhe isso uma vez, e agora, através das suas filhas, parecia estar a ensiná-lo novamente. A limusina parou em frente a um prédio degradado na Rua dos Remédios, em Alfama. Ricardo observou pela janela enquanto absorvia a estrutura dilapidada, com paredes a descascar e janelas remendadas com fita cola, um lugar onde a esperança parecia tão escassa quanto o conforto. É aqui, disse Beatriz, já a abrir a porta do carro. Segundo andar, apartamento C. Ricardo hesitou. Uma parte dele queria subir, ver como viviam, fazer algo imediatamente. Mas outra parte, talvez medo, talvez culpa, manteve-o preso ao assento de couro. Tem a certeza que ficam bem sozinhas? Perguntou ele, observando as duas meninas pequenas saltarem para o passeio rachado. Branca acenou, ajustando a mochila gasta no ombro. Nós estamos sempre bem. Havia uma maturidade nos seus olhos que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Era o olhar de alguém que já enfrentara demasiadas perdas. Ricardo tirou a carteira e puxou algumas notas. Para a comida, explicou ele, entregando-as a Beatriz. A menina olhou para a irmã, hesitante. A mamã disse para não aceitar dinheiro de estranhos, lembrou ela. Mas ele conhecia a mamã, raciocinou Branca. Ele não é um estranho. Beatriz pegou no dinheiro então, colocando-o cuidadosamente no bolso do seu vestido gasto. Eu volto amanhã, prometeu Ricardo, sentindo um nó na garganta. Ficam bem até lá? Nós estamos sempre bem, respondeu Branca simplesmente. Ele observou-as caminhar até a entrada do prédio, tão pequenas contra a estrutura em decomposição, e desaparecerem pela porta. Ele não as seguiu. As peãozeitos não viu onde viviam, mas na sua mente já estava a imaginar o pior. Leve-me para casa, Roberto, instruiu ele o motorista, incapaz de desviar os olhos da entrada do prédio, mesmo depois de as meninas terem desaparecido lá dentro. Durante toda a viagem de volta à sua mansão em Cascais, Ricardo permaneceu em silêncio. A fotografia de Isabel segura no seu bolso como um talismã doloroso. A cidade passava como um borrão pela janela da limusina, o contraste entre a opulência dos bairros ricos e a miséria de Alfama mais gritante do que nunca. A casa de Ricardo, uma mansão imponente num condomínio exclusivo, nunca lhe parecera tão fria e vazia como quando entrou no grande hall. O mármore polido, os candelabros de cristal, as peças de arte originais, tudo parecia zombar dele agora. Senhor Vieira, há uma chamada de... Começou a sua governanta. Cancele tudo, interrompeu ele, já a subir as escadas. Não quero ser incomodado. No seu quarto, Ricardo trancou a porta e foi direto ao espaçoso closet. No fundo, atrás de filas de fatos italianos e sapatos feitos à mão, estava uma arca de cedro que ele não abria há anos, a única coisa que guardara da sua vida antes de se tornar Ricardo Vieira, o implacável magnata dos negócios. Ele arrastou a arca para o centro do quarto e olhou para ela por um longo momento. Lá dentro estavam todas as memórias que ele tentara enterrar, todos os sentimentos que aprendera a ignorar para construir o seu império. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele girou a pequena chave na fechadura. O cheiro do passado escapou quando ele levantou a tampa. Papel velho, memórias empoeiradas, uma vida esquecida. No topo estava um envelope amarelado. Ricardo abriu-o com cuidado, revelando uma fotografia.
Isabel, aos 16 anos, sorrindo debaixo de um carvalho no parque onde costumavam encontrar-se. O seu sorriso, o mesmo que ele vira naquele dia nos rostos das suas filhas, irradiava uma confiança serena que sempre o fascinara. Isabel, sussurrou ele, passando os dedos pela imagem. A memória voltou com detalhes nítidos, como se tivesse acontecido ontem. Era um dia frio de outono. Ricardo estava escondido no pequeno barracão abandonado do parque, a tremer de frio e fome. Tinha fugido de casa novamente depois de mais uma tarefa do seu pai. Aos 12 anos, já conhecia todos os esconderijos do bairro. A porta do barracão rangeu e ele encostou-se à parede, pronto para fugir. Mas era apenas Isabel, carregando a sua mochila escolar gasta. "Estás a sangrar", disse ela, apontando para o corte na sua têmpora. "Não é nada", murmurou ele, evitando o seu olhar. Isabel não disse mais nada. Sentou-se ao seu lado e abriu a mochila. Tirou uma sandes embrulhada em plástico e partiu-a ao meio. "Toma", ofereceu ela uma metade. "A minha mãe faz sempre mais do que eu consigo comer." Ele sabia que era mentira. A mãe de Isabel mal tinha dinheiro para alimentar a própria filha, mas ele aceitou, porque a sua fome era mais forte do que o seu orgulho. Enquanto ele comia, ela limpou o corte na sua têmpora com um lenço limpo. "Podes ficar na nossa garagem esta noite", ofereceu Isabel, como se o estivesse a convidar para uma festa. "A minha mãe trabalha no turno da noite. Ela não vai ver." Ricardo olhou para ela, desconfiado. "Por que é que me estás a ajudar?" Isabel encolheu os ombros. "Porque mais ninguém o fará." Ricardo piscou os olhos, voltando ao presente. Ele pousou a fotografia na cama e continuou a remexer na arca. Encontrou um velho caderno escolar com notas na caligrafia redonda de Isabel rabiscadas nas margens. "Tu consegues, Ricardo. Lembra-te da fórmula." Durante semanas, ela ajudara-o a estudar para os exames enquanto ele fingia não se importar com as notas. Outra memória surgiu. "A minha mãe perdeu o emprego", disse Isabel, enquanto estudavam sob a luz fraca da biblioteca pública. Tinham 15 anos e ela estava a trabalhar a tempo parcial num café depois da escola. "Vais ficar bem?" perguntou Ricardo, preocupado. Isabel encolheu os ombros, mas ele viu o medo nos seus olhos. "Vamos dar um jeito." Naquela noite, ele dormiu no sofá da pequena casa de Isabel. A mãe dela aceitara a sua presença permanente depois do terceiro olho negro. No dia seguinte, Ricardo arranjou um emprego a descarregar caixas no mercado da Ribeira. Entregou o seu primeiro ordenado a Isabel. "O que é isto?" perguntou ela, surpreendida. "Renda", respondeu ele com naturalidade. "Não precisas." "Preciso sim", interrompeu ele. "Eu prometo, Isabel, nunca te deixarei faltar nada." Ricardo engoliu em seco, a culpa a pesar-lhe como chumbo. Tinha 17 anos quando fez essa promessa. Aos 18, conseguiu uma bolsa de estudo para uma universidade longe. Isabel insistiu para que ele fosse, mesmo que isso significasse deixá-la para trás. "Vai atrás do teu sonho", dissera ela. "Eu fico bem." No início, falavam ao telefone todas as semanas. Depois, uma vez por mês. Quando Ricardo conseguiu o seu primeiro estágio numa empresa promissora, as chamadas tornaram-se raras. Ele estava demasiado ocupado a construir a sua carreira. Quando a empresa disparou e ele se tornou milionário antes dos 30, as chamadas tinham parado completamente. O último maço na arca continha recortes de jornais sobre o seu sucesso. Histórias do jovem prodígio dos negócios que Isabel guardara e lhe enviara pelo correio. Na última carta que acompanhava os recortes, ela escreveu: "Eu sempre soube que ias mudar o mundo, Ricardo. Tenho tanto orgulho." Ele nunca respondeu. Ricardo fechou a arca com força e sentou-se à sua secretária. Ligou o computador e começou a procurar pelo nome de Isabel. Precisava de saber o que tinha acontecido, como ela acabara naquela situação. Encontrou um pequeno obituário no jornal local, datado de há 2 meses. Isabel Costa, 34 anos, auxiliar de educação na Escola Básica Camões, faleceu após complicações de uma pneumonia. Deixa 2 filhas gêmeas, Beatriz e Branca, de 5 anos.
As meninas permanecem sob os cuidados temporários de vizinhos até as autoridades decidirem o seu destino. Pneumonia, uma doença completamente tratável no século XXI. As suas mãos tremiam enquanto continuava a pesquisar. Encontrou um perfil de crowdfunding que Isabel criara. Tentara angariar dinheiro para o tratamento. Preciso de me manter forte para as minhas meninas. Lia-se na descrição. O objetivo era de 25 mil euros para hospitalização e medicamentos especializados. Ela só conseguira angariar 3 mil euros. Ricardo sentiu-se nauseado. 25 mil euros. O que ele gastava num único jantar de negócios, o que perdia numa aposta casual de golfe ao fim de semana. Por que não me procuraste, Isabel? Sussurrou ele para o quarto vazio. Mas ele sabia a resposta. Porque ele partira. Porque ignorara as suas cartas durante anos. Porque estivera tão absorto no seu império que se esquecera da única pessoa que acreditara nele quando mais ninguém o fazia. A promessa quebrada pesava sobre ele como um fantasma. Nunca te deixarei faltar nada. Ricardo olhou para a fotografia da jovem Isabel, depois para o ecrã do computador que mostrava as gêmeas na sua página de crowdfunding. Não podia trazer Isabel de volta, mas talvez pudesse cumprir a sua promessa de outra forma. Ele pegou no telefone. Roberto, prepare o carro para amanhã de manhã, ordenou. 7 horas. Tenho algo importante a fazer. Ricardo chegou a Alfama antes das 8h da manhã. O prédio onde as gêmeas viviam parecia ainda mais decrépito à luz do dia. Manchas de água subiam pelas paredes exteriores. O reboco caía em alguns pontos e algumas janelas estavam remendadas com cartão. Por um momento, ele hesitou dentro da limusina. Sentia-se um intruso ali, com o seu fato de 3. 000 euros e sapatos italianos, mas a imagem das meninas sozinhas impulsionou-o para fora do carro. Volto dentro de algumas horas, Roberto, disse ele ao motorista, e depois caminhou em direção ao prédio. O átrio cheirava a mofo e urina. O elevador tinha um sinal de fora de serviço, que parecia estar ali há anos. Ricardo subiu as escadas, notando degraus rachados e um corrimão instável. No segundo andar, parou em frente ao apartamento 2C e bateu. Esperou, bateu novamente com mais força. Nada. Um ligeiro pânico surgiu. Onde estavam as meninas? Quando estava prestes a bater uma terceira vez, a porta do apartamento vizinho abriu-se. Uma mulher idosa com cabelos brancos presos num coque desarrumado e óculos grossos olhou para ele com desconfiança. Se procura as meninas, elas estão aqui comigo, disse ela, com uma voz surpreendentemente firme para alguém tão frágil. Aqui? Perguntou Ricardo, confuso. Apartamento 3A, respondeu a idosa, indicando a sua porta. Sou a Alzira. Eu cuidava delas, sempre que a Isabel tinha de trabalhar horas extra. Agora. Ela não terminou a frase, mas o significado era claro. Posso vê-las? Perguntou Ricardo, sentindo um nó na garganta. Alzira avaliou-o da cabeça aos pés. Você é o homem que as trouxe para casa ontem. Não era uma pergunta, mas ele acenou. Eu conhecia a Isabel. Éramos amigos de infância. Isso pareceu satisfazê-la parcialmente. Elas ainda estão a dormir, disse ela, mas afastou-se para o deixar entrar. O pequeno apartamento parecia tão desgastado por dentro como por fora. O papel de parede estava a descascar em muitos lugares. O sofá tinha rasgos remendados com fita cola, e o cheiro à umidade persistia, mas estava limpo, e havia um esforço visível para manter alguma dignidade no meio da pobreza. Elas dormem ali, disse Alzira, apontando para um pequeno quarto com a porta entreaberta. Ricardo caminhou silenciosamente. O quarto era minúsculo, provavelmente o próprio quarto de Alzira, com uma única cama. No chão, num colchão fino, Beatriz e Branca dormiam enroscadas uma na outra como se fossem uma só pessoa. Um único cobertor frágil cobria-as contra o frio da manhã, e entre os seus pequenos corpos estava o caderno gasto, onde tinham escrito a carta para a mãe. O coração de Ricardo apertou-se. Eram apenas crianças, crianças que tinham perdido tudo e se agarravam uma à outra como tábuas de salvação. Enquanto ele observava,
Branca mexeu-se durante o sono, murmurando algo. Ele inclinou-se para ouvir. A mamã disse que eras um anjo, sussurrou ela, ainda meio adormecida, naquele estado entre o sonho e a vigília. Mas demoraste tanto a chegar. Ricardo sentiu um arrepio. A criança estava a sonhar, obviamente. Isabel não podia ter lhe falado sobre ele. Não podia saber que ele apareceria um dia. Elas falam sempre durante o sono, explicou Alzira atrás dele. Acho que é a maneira delas de manterem a mãe viva. Há quanto tempo estão consigo? Perguntou ele, recuando para não as acordar. Desde que a Isabel foi hospitalizada, há 3 meses. No início, era só até ela melhorar. A voz da idosa foi se apagando. Bem, agora estou à espera que a Segurança Social decida. Não é oficial, sabe? Sou demasiado velha para adotar e a minha saúde não é boa. Ricardo acenou, compreendendo a situação precária. Eu quero ajudar. Alzira sorriu levemente. Elas precisam de mais estabilidade do que caridade. Senhor Ricardo Vieira. Os seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. O empresário das revistas. Sim, a Isabel guardava recortes de jornais sobre si, disse Alzira, agora a olhá-lo com novo interesse. Ela nunca mencionou que o conhecia pessoalmente. Antes que Ricardo pudesse responder, um som veio do quarto. As meninas tinham acordado. Beatriz foi a primeira a aparecer na porta, a esfregar os olhos sonolentos. Quando viu Ricardo, o seu rosto iluminou-se. — Você voltou mesmo! Exclamou ela, correndo para abraçar as suas pernas. Branca seguiu-a de perto, mais cautelosa, mas igualmente feliz. — Pensei que era um sonho, disse ela, a sua pequena voz cheia de alívio. Ricardo sentiu algo quebrar-se dentro dele. Um muro que ele construíra ao longo dos anos para separar o homem que era do rapaz que fora. Eu prometi que voltava, não prometi? Sorriu ele, agachando-se ao nível delas. E tenho uma ideia. Que tal irmos ao parque hoje? O Parque Eduardo VII estava quase vazio àquela hora da manhã. Ricardo observava Beatriz e Branca a correrem pela relva, as suas gargalhadas a ecoarem no ar fresco. Com roupas esfarrapadas e sapatos gastos, elas ainda se assemelhavam a flores silvestres. Pequenas, resilientes, determinadas a florescer apesar das adversidades. — Mais alto! Gritou Beatriz, sentada num baloiço. Ricardo empurrou suavemente, surpreendido com a leveza que sentia. Não se conseguia lembrar da última vez que fizera algo tão simples como empurrar alguém num baloiço. A sua vida fora uma corrida constante de tarefas importantes, reuniões decisivas, negócios multimilionários, e agora estava ali, a descobrir que a gargalhada de uma criança podia trazer mais satisfação do que fechar qualquer contrato. — A minha vez! Queixou-se Branca, puxando a manga do seu casaco caro. Ele alternava entre as duas, certificando-se de que cada uma recebia igual atenção. Sentia-se estranho como aquilo parecia natural, como se algo adormecido dentro dele estivesse a acordar. — Conhecias mesmo a nossa mãe? Perguntou Beatriz quando pararam para descansar num banco. Ricardo acenou, sentindo o nó familiar na garganta. Éramos amigos em crianças, vivíamos no mesmo bairro. Ela era bonita quando era pequena? Quis saber Branca. Ela era a pessoa mais bonita que eu já conheci, respondeu ele honestamente, por dentro e por fora. As meninas sorriram, orgulhosas. Ela costumava cantar para nós todas as noites, disse Beatriz. A canção dela sobre um passarinho à procura do seu ninho. E ela fazia-me tranças, acrescentou Branca. Dizia que eu parecia uma princesa. Ela fazia bolos de aniversário em forma de borboleta, continuou Beatriz, animada por falar da mãe, e consertava os nossos brinquedos quando se estragavam. Uma a uma, as pequenas histórias pintavam um retrato da Isabel adulta que Ricardo nunca conhecera. A mãe amorosa, engenhosa, dedicada, que fazia milagres com poucos recursos. — Tenho fome, anunciou Beatriz de repente, segurando a barriga. Ricardo verificou o relógio. Era quase meio-dia. Vamos comer alguma coisa. Havia um café chique do outro lado da rua,
mas as meninas apontaram para uma roulotte de cachorros-quentes no meio do parque. A mamã costumava comprar-nos às vezes, explicou Branca. Em domingos especiais. Ricardo sorriu e levou-as ao vendedor. Pediu 3 cachorros-quentes com tudo e refrigerantes, observando as meninas comerem com entusiasmo. Mal tocou no seu, lembrando-se de como Isabel partilhara o seu almoço com ele quando eram crianças. Toma, Ricardo, a minha mãe faz sempre mais do que eu consigo comer. A mentira bondosa para que ele não se sentisse um pedinte. Vocês andam na escola? Perguntou ele, percebendo que era um dia de semana. As gêmeas trocaram olhares. Andávamos na mesma escola onde a mamã trabalhava, respondeu Beatriz. Mas depois que ela foi para o céu, deixamos de ir. Ninguém nos leva, explicou Branca simplesmente. E é muito longe para irmos sozinhas. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva que borbulhava dentro dele, outra coisa que ele precisava de resolver. Quero levar-vos a um médico hoje, anunciou ele assim que terminaram de comer, para um check-up. Estamos doentes? Perguntou Branca, alarmada. Não, é só para ter a certeza que estão saudáveis, sorriu ele, tentando tranquilizá-la. E depois disso, vamos comprar-vos umas roupas novas. Que tal? Os olhos das meninas arregalaram-se de excitação. Posso ter um vestido cor-de-rosa? Perguntou Beatriz. Com bolinhas brancas, acrescentou Branca. Podem ter o que quiserem, prometeu ele, segurando as suas pequenas mãos. Algumas horas depois, estavam de volta ao apartamento de Alzira. As meninas carregavam sacos de roupas novas, não tantas como Ricardo queria comprar, mas mesmo assim, as crianças já pareciam sobrecarregadas com a novidade. O médico particular que Ricardo conhecia confirmara que, embora a sua nutrição não fosse a ideal, as gêmeas estavam basicamente saudáveis. Precisavam de algumas vitaminas e acompanhamento dentário, mas nada de grave. Uma bênção dadas as circunstâncias. Dona Alzira, olhe o que ganhamos! Exclamou Beatriz, correndo para mostrar os seus novos tesouros assim que chegaram. Enquanto as meninas exibiam animadamente cada peça de roupa, Ricardo puxou Alzira de lado. Podemos falar um pouco? A idosa acenou e levou-o para a pequena cozinha, longe dos ouvidos ansiosos das crianças. Como é que a Isabel veio parar aqui? Perguntou Ricardo diretamente. Neste lugar? Alzira suspirou, afundando-se pesadamente numa cadeira da cozinha. Ela chegou grávida há 5 anos, à procura de um lugar barato para recomeçar. Nunca falou muito do passado, mas notava-se que estava a fugir de algo, ou de alguém. O pai das meninas, um imprestável, cuspiu Alzira. Ele apareceu uma vez, quando as meninas eram pequenas, bêbado e a exigir dinheiro. A Isabel expulsou-o e ameaçou chamar a polícia se ele voltasse. Ela abanou a cabeça. Ele nunca mais voltou. E como é que ela as sustentava? Com grande sacrifício, respondeu Alzira. Ela era auxiliar de educação na escola primária durante o dia. À noite, limpava escritórios no centro. Aos fins de semana, vendia artesanato em feiras. Trabalhou até ao último dia, mesmo já estando doente. Por que é que ela não procurou ajuda? Perguntou Ricardo, a questão a assombrá-lo. Eu perguntei o mesmo quando a pneumonia piorou, suspirou Alzira. Ela disse que já tinha pedido demasiado às pessoas. Aprendera a safar-se sozinha. Ricardo fechou os olhos, imaginando Isabel exausta, doente, a lutar sozinha. Ela poupava em tudo para si mesma, continuou Alzira, remendava as suas próprias roupas para poder comprar livros infantis para as gêmeas, esticava uma refeição por dias para que elas pudessem ter fruta. Às vezes dizia que já tinha comido no trabalho, só para as meninas poderem ter porções maiores. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. Enquanto ele vivia numa mansão, com funcionários a atender a todos os seus caprichos, Isabel lutara para sobreviver. No Natal passado, continuou Alzira, ela fez vestidos novos para as meninas com restos de tecido que conseguiu de graça numa loja. Passou noites a costurar depois que elas adormeciam. Elas ficaram tão felizes. Pensaram que era magia. Ricardo imaginou Isabel sentada à luz fraca, a costurar noite dentro, com os dedos doridos,
apenas para ver o sorriso das suas filhas na manhã de Natal. Quando ficou demasiado doente para trabalhar, vendeu a única coisa de valor que tinha, um colar que pertencera à sua mãe. Conseguiu pouco dinheiro, mas pagou a renda por mais um mês. Alzira limpou uma lágrima. Ela fez-me jurar que manteria as meninas juntas se algo acontecesse. Esse era o seu maior medo, que fossem separadas em diferentes lares de acolhimento. Ricardo sentiu um nó na garganta. Por que é que ela nunca me procurou? Eu podia ter ajudado. Alzira olhou para ele atentamente. Ela guardava os seus recortes, sabe, histórias de jornais, revistas, mostrava-os às meninas, dizendo: "Vejam como ele está a mudar o mundo." Mas acho que havia um abismo enorme entre vocês, entre o seu mundo e o dela. Um abismo que ele mesmo construíra, pensou Ricardo. Cada promoção, cada aquisição, cada conta bancária, passos que o levaram para longe das suas origens, das pessoas que importavam. No hospital, continuou Alzira, quando ela estava muito fraca, mencionou-o. Disse que vocês tinham sido como irmãos uma vez, que você seguira o seu caminho como devia ser. A idosa ajeitou os óculos. Não havia ressentimento, sabe? Apenas uma triste aceitação de que a vida separa as pessoas. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de suportar o peso daquelas palavras. Isabel continuara a acreditar nele, mesmo quando ele se esquecera dela. "O que vai acontecer com as meninas agora?" perguntou ele após um longo silêncio. "A segurança social está à procura de um lar para elas. Queriam levá-las para um abrigo temporário, mas eu implorei para as manter aqui até que uma família fosse encontrada." Alzira hesitou. "Mas não sei por quanto tempo consigo cuidar delas. A minha saúde é frágil e a minha pensão mal chega para as minhas próprias despesas." De volta à sala, Ricardo encontrou Beatriz e Branca a dormir no pequeno sofá, exaustas com a excitação do dia. Estavam aninhadas uma na outra, como sempre, agarrando o caderno de Isabel entre elas. Pareciam anjos. Ele ajoelhou-se ao lado delas, estudando os seus rostos pacíficos. Na luz fraca daquela sala modesta, ele fez uma promessa silenciosa a Isabel, onde quer que ela estivesse. "Não as abandonarei como te abandonei a ti. Vou amá-las e protegê-las tal como tu farias. Farei melhor por elas e por ti." A culpa por ter abandonado Isabel era um fardo que ele nunca se livraria completamente. Mas talvez, apenas talvez, ao cuidar das suas filhas, ele pudesse começar a redimir-se. Os dias transformaram-se em semanas e Ricardo estabeleceu uma rotina que nunca imaginara para si. O seu escritório, outrora um santuário inviolável, tinha agora desenhos de crianças nas paredes e 2 pequenos casacos pendurados junto à porta. A sua agenda, antes cheia de reuniões e jantares de negócios, tinha agora blocos de tempo sagrados, rotulados Parque com as Meninas e Noite de Cinema. A transição não fora fácil. Ricardo obtivera a guarda temporária das gêmeas após uma série de audiências e avaliações. A segurança social, inicialmente cética em relação a um homem rico e solteiro, sem experiência em criar filhos, foi convencida pelo seu compromisso genuíno e pelas condições de vida precárias das meninas. Mesmo assim, ele estava sob avaliação regular e sabia que qualquer deslize poderia custar-lhe a custódia. "Branca, já lavaste os dentes?" perguntou Ricardo enquanto tentava arranjar o cabelo de Beatriz para a escola. "Já?" respondeu a menina, aparecendo na porta da casa de banho com a escova de dentes ainda na mão e pasta de dentes no queixo. Ricardo sorriu, pegando num lenço de papel para lhe limpar o rosto. "Tenta outra vez e desta vez usa água." "Ok." Estes pequenos momentos, ensinar, guiar, cuidar, eram totalmente novos para ele. No início, sentia-se completamente perdido. Não sabia o que crianças de 5 anos deviam comer, a que horas deviam dormir ou como confortá-las quando tinham pesadelos. Contratou uma ama profissional para ajudar durante o dia enquanto ele trabalhava, mas fazia questão de estar presente de manhã e à noite. Queria ser mais do que um provedor. Queria ser uma presença constante, da maneira que Isabel teria sido. "Posso levar o Sr. Botões para a escola hoje?"
perguntou Beatriz, segurando um urso de peluche maltratado que trouxera do antigo apartamento. Ele não se vai sentir sozinho na tua mochila? Perguntou Ricardo, terminando a trança no cabelo dela com uma habilidade recém-adquirida. Beatriz considerou seriamente. Talvez seja melhor ele ficar aqui a tomar conta do teu escritório. Ricardo sorriu. Era incrível como as meninas conseguiam ser maduras num momento e completamente infantis no seguinte. Pronto para o dia, Sr. Botões? Perguntou ele ao urso, colocando-o em posição de guarda na sua secretária. Beatriz riu-se, deliciada com o jogo. Para Ricardo, ainda era surpreendente como o som daquela gargalhada podia preencher espaços vazios no seu coração que ele não sabia que existiam. Durante o fim de semana, Ricardo levou as meninas ao parque com as suas novas bicicletas. Comprara uma para cada uma com rodinhas, capacetes e todo o equipamento de segurança necessário. As gêmeas estavam radiantes. Nunca tinham tido bicicletas antes. Tens de te equilibrar, explicou ele, segurando o selim da bicicleta de Branca enquanto ela pedalava incerta. Isso mesmo. Muito bem. Não largues, suplicou ela, os seus olhos arregalados de medo e excitação. Não vou largar até estares pronta, prometeu ele. Beatriz, sempre a mais ousada, já pedalava alguns metros à frente, as rodinhas a estabilizarem o seu caminho vacilante. Olha, Ricardo, estou a andar, gritou ela, o seu rosto a brilhar de orgulho. Ele sorriu ao som do seu nome. As meninas tinham começado a chamá-lo de Ricardo, em vez de Senhor Vieira, um sinal de que as barreiras estavam lentamente a cair. Durante uma hora, ele correu de um lado para o outro, alternando entre as duas meninas, ensinando-as a travar, a virar, a manter o equilíbrio. As suas calças, de fato caras, acabaram manchadas de relva nos joelhos, e ele há muito que enfiara a gravata no bolso, mas não se importava. A alegria de vê-las aprender e alcançar pequenas vitórias valia mais do que qualquer reunião de negócios. Quando Branca finalmente conseguiu pedalar sozinha por alguns metros, sem cair, o sorriso no seu rosto era como um raio de sol. Consegui? Viste? Eu consegui? Claro que vi, aplaudiu Ricardo, sentindo um orgulho que o surpreendeu com a sua intensidade. És incrível, Branca. No caminho de volta para casa, com as meninas exaustas mas felizes, Ricardo refletiu sobre o quanto a sua vida mudara. Há 3 meses estaria a trabalhar num domingo, a verificar relatórios ou a negociar contratos por telefone. Agora tinha relva debaixo das unhas e um coração leve. As noites tornaram-se a sua hora favorita do dia. Depois do jantar, que agora insistia em ter com as meninas em vez de sozinho no seu escritório, estabelecera um ritual de história para dormir. Que livro vamos ler hoje à noite? Perguntou ele, sentando-se na beira da cama, onde as gêmeas já estavam instaladas. Elas insistiam em dormir juntas, embora tivessem quartos separados. Inventa uma história, pediu Beatriz, os seus olhos já pesados de sono. Sobre o quê? Um dragão, sugeriu Branca. Que se torna amigo de uma princesa, acrescentou Beatriz. Ricardo sorriu e começou a inventar um conto sobre um dragão solitário que vivia numa montanha e uma princesa corajosa que, em vez de o temer, lhe ofereceu a sua amizade. Enquanto contava a história, percebeu que era sobre aceitação, pertença e família, temas que agora dominavam os seus próprios pensamentos. Quando terminou, Branca já estava a dormir profundamente, mas Beatriz ainda lutava contra a sonolência. Ricardo, murmurou ela, vais ficar conosco para sempre? A pergunta apanhou-o de surpresa, e ele sentiu um nó na garganta. Farei tudo o que puder para ficar convosco. Sim. Prometes? Insistiu ela, os seus olhos a fecharem-se. Prometo. E desta vez, ao contrário da promessa que fizera a Isabel todos aqueles anos atrás, ele estava determinado a cumpri-la. Beatriz sorriu e finalmente rendeu-se ao sono. Ricardo ficou ali mais alguns minutos, observando as duas meninas, tão pequenas e vulneráveis, mas tão fortes, tal como Isabel. Estou a tentar fazer a coisa certa, Isabel, sussurrou ele para o quarto silencioso. Espero que estejas orgulhosa.
A manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Ricardo preparou o pequeno almoço enquanto as meninas se vestiam para a escola. Aprendera a fazer panquecas, não perfeitas, mas as gêmeas pareciam apreciar os seus esforços culinários. O telefone tocou e ele atendeu distraidamente, pensando que poderia ser a sua assistente a ligar sobre a próxima reunião do conselho. Ricardo Vieira. Então é verdade, respondeu uma voz masculina rude e ligeiramente arrastada. O grande empresário está a brincar aos pais agora. Quem fala? Perguntou Ricardo, o seu aperto no telefone a intensificar-se. Considere-me um pai preocupado, respondeu a voz sarcasticamente. Ouvi dizer que está com as minhas filhas. Ricardo sentiu o sangue gelar. O pai das meninas, o homem que Isabel expulsara da sua vida anos atrás, o homem que as abandonara antes mesmo de nascerem. Como conseguiu este número? Perguntou Ricardo, mantendo a voz baixa para que as meninas não ouvissem da sala de jantar. Eu tenho os meus meios, disse o homem. Olha, vamos deixar a conversa fiada. Sei que és rico, também sei que não tens direitos legais sobre as minhas filhas. Eu, por outro lado, sou o pai biológico. Um pai que nunca se importou com elas, retorquiu Ricardo, a raiva a crescer no seu peito. Detalhes, detalhes, desdenhou o homem. Um som frio e desagradável. O facto é que posso tê-las de volta quando quiser, a menos, claro, que cheguemos a um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Um acordo financeiro. Ficas com as miúdas, eu recebo uma compensação adequada pelo meu sofrimento paternal. Ricardo respirou fundo, controlando o impulso de gritar com o homem. Está a chantagear-me. Estou a oferecer uma solução prática, corrigiu o homem. 50 mil euros e nunca mais ouves falar de mim. As miúdas ficam contigo. Eu sigo o meu caminho. Todos ganham. Não lhe vou pagar para abandonar as suas filhas, respondeu Ricardo firmemente. Isso seria recompensar a sua irresponsabilidade. Houve um momento de silêncio. Depois, a voz voltou, despojada de qualquer falsa cordialidade. Ouve lá, menino rico. Tu não me conheces. Não sabes do que sou capaz. Posso transformar a tua vida num inferno se quiser. Está a ameaçar-me? Estou a explicar a realidade. Tenho direitos sobre estas miúdas. Se não chegarmos a um acordo, eu levo-as. E acredita em mim, sei como usar o sistema a meu favor. Uma história triste sobre um pai pobre a lutar contra um bilionário que lhe roubou as filhas. A imprensa vai adorar. Ricardo agarrou o telefone com tanta força que os seus dedos ficaram brancos. Qual é o seu nome? Rui Costa. Procura-me se quiseres. Tenho a certeza que os teus investigadores vão encontrar algo sujo. Toda a gente tem esqueletos no armário. Ele riu-se novamente. Mas no papel, sou apenas um pai que quer as suas filhas de volta. Pensa nisso. A chamada terminou, deixando Ricardo de pé na cozinha, atordoado com a ameaça. Pela porta, ele podia ver Beatriz e Branca a conversarem alegremente, completamente inconscientes do perigo que acabara de surgir. Ele tem algum direito legal? Perguntou Ricardo algumas horas depois, sentado no seu escritório. As meninas estavam na escola e ele convocara uma reunião de emergência com o seu advogado. Miguel Cardoso, o seu advogado há mais de uma década, ajeitou os óculos e suspirou. Tecnicamente, sim. Como pai biológico, ele tem direitos parentais presumidos, a menos que tenham sido legalmente terminados. Ele abandonou-as, argumentou Ricardo. A Isabel criou-as sozinha. O abandono pode ser motivo para terminar os direitos parentais, mas tem de ser provado em tribunal, explicou Miguel. E mesmo assim, os juízes tendem a favorecer a reunificação familiar sempre que possível. Ricardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele nem sequer se importa com elas. Só quer dinheiro. O que torna isto ainda mais complicado, concordou Miguel. Se pagarmos, pode ser visto como compra de crianças, o que é ilegal. Se não pagarmos, ele pode processar pela custódia. E embora as suas hipóteses possam ser reduzidas, o processo seria devastador para as meninas. Qual é a nossa melhor opção? Miguel demorou um momento a considerar. Passar a ofensiva.
Pedir a custódia permanente antes que ele o faça. Reunir provas da sua negligência e abandono. Mostrar como as meninas estão a prosperar sob os seus cuidados. E o mais importante, provar que está a agir no melhor interesse delas, não apenas a exibir o seu poder financeiro. Ricardo acenou, determinado. Faça o que for necessário. Contrate os melhores investigadores. Quero saber tudo sobre este Rui Costa. Devo avisá-lo que pode ficar feio, advertiu Miguel. Ele pode fazer acusações, vasculhar o seu passado, questionar os seus motivos. A imprensa provavelmente vai envolver-se. Não me importo com a imprensa, disse Ricardo. Só me importo com aquelas duas meninas. Prometi-lhes que ficaríamos juntos e tenciono cumprir essa promessa. Depois que o advogado saiu, Ricardo permaneceu no seu escritório, a olhar para o Sr. Botões, ainda posicionado como um guardião na sua secretária. A ideia de perder as meninas era insuportável. Em apenas algumas semanas, elas tornaram-se o seu mundo inteiro. Ele não deixaria um oportunista levá-las, nem por dinheiro, nem por vingança, nem por nada. Quando o telefone tocou novamente, Ricardo atendeu com cautela, temendo outra chamada de Rui. Sr. Vieira, é da escola a ligar. A Beatriz está com febre e está a perguntar por si. Todas as preocupações com processos e custódia evaporaram-se instantaneamente, substituídas pela preocupação imediata com o bem-estar de Beatriz. Estou a caminho, disse ele, já a pegar nas chaves do carro. Ao sair, ele olhou uma última vez para o urso de peluche. Aguenta-o forte, Sr. Botões. Voltaremos em breve. Não importava que batalhas tivesse de travar, legais, pessoais ou emocionais, Ricardo estava preparado para todas elas, por Beatriz e Branca, por Isabel e, percebeu ele, por si mesmo também. O Tribunal de Família e Menores era um edifício imponente de tijolo vermelho com colunas brancas a contrastar com o céu cinzento de outono daquela manhã. Ricardo chegou 1 hora mais cedo, acompanhado por Miguel Cardoso e uma equipa de assistentes, carregando pastas meticulosamente organizadas que detalhavam cada aspecto da sua vida com as gêmeas nos últimos meses. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore polido, sob o teto alto com detalhes clássicos, Ricardo sentia-se como se estivesse a caminhar para a sua própria execução. O seu coração batia forte e a sua gravata perfeitamente atada parecia sufocante. Usava um fato azul marinho conservador, nada vistoso que pudesse reforçar a imagem de bilionário arrogante que o advogado de Rui provavelmente tentaria apresentar. Respire fundo, aconselhou Miguel, notando a sua tensão. A juíza Matos é conhecida por ser justa, embora rigorosa. Ela fará muitas perguntas, algumas possivelmente desconfortáveis. Responda honestamente, olhe-a nos olhos e evite devagar. Quanto mais direto, melhor. Ricardo acenou, tentando acalmar-se. As meninas já chegaram? Estão com a assistente social numa sala separada, confirmou Miguel. A doutora Martinez está com elas. É uma das melhores do departamento. Ela irá prepará-las adequadamente para a conversa com a juíza. Uma porta abriu-se no final do corredor e Ricardo viu Beatriz e Branca a serem conduzidas por uma mulher de meia idade com um rosto amável. As meninas usavam os vestidos que tinham escolhido no fim de semana anterior. Branca de azul com bordados brancos, Beatriz de rosa com uma pequena fita no peito. O cabelo delas estava bem penteado e carregavam pequenas mochilas com brinquedos de conforto dentro, tal como tinham planeado. Quando o viram, os seus rostos iluminaram-se momentaneamente, mas rapidamente se lembraram de manter a compostura. Ricardo conversara com elas nos últimos dias, explicando o que aconteceria no tribunal. Será como falar com a diretora da escola, dissera ele. Só precisam de dizer como se sentem e como é viver comigo. E se perguntarem sobre a mamã, perguntara Branca, os seus grandes olhos cheios de preocupação. Então falem dela com todo o amor que tem no coração, respondera ele, engolindo um nó na garganta. Agora, ao vê-las tão pequenas neste ambiente intimidante, Ricardo sentiu mais medo do que alguma vez sentira em qualquer negociação multimilionária. A doutora Martinez aproximou-se, mantendo as meninas a uma distância respeitosa. Sr. Vieira,
Bom dia. As meninas estão bem, mas um pouco nervosas, como esperado. Terão a oportunidade de falar consigo antes da audiência. Ricardo ajoelhou-se ao nível delas. Olá, princesas. Estão prontas? Beatriz, sempre a mais forte, acenou seriamente. Estamos a ser corajosas, como disseste. Branca, no entanto, parecia perto das lágrimas. Não gosto daqui. É grande e assustador. Eu sei, concordou ele, ajeitando o laço no cabelo dela. Mas vai acabar em breve e depois podemos ir comer um gelado. Que tal? Os olhos de Branca brilharam ligeiramente. Com pepitas de chocolate. Da maneira que quiseres, prometeu ele. Nesse momento, um movimento perto da entrada principal chamou a sua atenção. Rui Costa entrou acompanhado pelo seu advogado, um homem de rosto duro, num fato barato, conhecido por táticas agressivas em casos de custódia. Rui usava um fato que claramente não lhe servia, provavelmente emprestado para a ocasião. Mesmo à distância, Ricardo notou os seus olhos injetados de sangue e o ligeiro tremor nas mãos, sinais de ressaca ou abstinência. As meninas seguiram o seu olhar com curiosidade. — Quem é aquele homem? Perguntou Beatriz, sempre observadora. Ricardo hesitou, escolhendo as suas palavras com cuidado. — Aquele é o Rui Costa. Ele é o vosso pai biológico. Branca segurou a sua mão com mais força. Ele não se parece conosco. Nem todas as famílias se parecem, querida, respondeu ele suavemente. Um oficial de justiça apareceu, anunciando que a audiência começaria em 15 minutos. A doutora Martinez guiou gentilmente as meninas para longe, levando-as de volta para a sala de espera. Ricardo observou-as ir, cada passo que davam, a puxar-lhe o coração. Lembra-te, disse Miguel, dando-lhe uma palmadinha tranquilizadora no ombro. Estamos bem preparados. Temos testemunhas fortes, relatórios positivos da assistente social e provas da negligência de Rui. Mantenha a calma e a confiança. Ricardo tentou agarrar-se a essas palavras enquanto entrava na sala de audiências. A sala de audiências, número 4, era mais pequena e íntima do que as frequentemente retratadas na televisão. Tinha madeira escura polida, iluminação amarelada e a bandeira do país ao lado do estrado da juíza. Apenas os diretamente envolvidos no caso e algumas testemunhas à espera na primeira fila estavam presentes. A juíza Helena Matos, uma mulher com uma aparência severa, mas não hostil, cabelo grisalho impecavelmente penteado e olhos penetrantes, entrou após o anúncio do oficial. Todos se levantaram e esperaram que ela se sentasse antes de ocuparem os seus lugares. Bom dia a todos, começou ela, colocando óculos de leitura e examinando os documentos à sua frente. Estamos aqui para decidir a custódia de Beatriz e Branca Costa, atualmente sob a tutela temporária do Sr. Ricardo Vieira, mas cuja custódia é contestada pelo seu pai biológico, o Sr. Rui Costa. Ela olhou por cima dos óculos, primeiro para Ricardo, depois para Rui. Sublinho que no meu tribunal o único interesse é o bem-estar das crianças. Não sou influenciada por poder ou dinheiro, nem por histórias de redenção chorosas sem provas concretas. Ricardo sentiu um ligeiro alívio. Pelo menos a juíza não parecia inclinada a favorecer a riqueza ou uma história triste. Começaremos com as declarações de abertura, disse a juíza Matos. Senhor Dias, como advogado do requerente, por favor, avance. O advogado de Rui levantou-se, exalando uma confiança ensaiada. Meritíssima, este caso é fundamentalmente sobre direitos naturais e biológicos versus privilégio financeiro. O meu cliente, Rui Costa, é o pai biológico das meninas. Este facto é incontestado e, por lei, confere-lhe direitos parentais presumidos. Ele fez uma pausa dramática. O Sr. Costa cometeu erros no passado. Sim, era jovem e despreparado quando soube da gravidez. Cometeu o erro de se afastar. Mas agora está aqui, pronto para assumir a sua responsabilidade, pronto para conhecer as suas filhas, pronto para ser o pai que elas merecem. Dias caminhou alguns passos, gesticulando enfaticamente. Do outro lado,
temos o Sr. Vieira, um homem de imensa riqueza e poder. Sim, mas um completo estranho para as meninas até há alguns meses. Sem laços biológicos, sem vínculo legal, apenas uma velha amizade com a sua falecida mãe. Ele baixou a voz dramaticamente. Não questionamos as suas intenções ou generosidade, mas perguntamos: qual é o seu verdadeiro motivo? Culpa, expiação, um capricho filantrópico que pode acabar assim que a novidade passar? Ricardo sentiu o sangue ferver, mas manteve uma expressão neutra, como Miguel o instruíra. O Sr. Vieira tem vastos recursos para fornecer luxos materiais, sem dúvida, continuou Dias. Mas podem brinquedos caros e escolas de elite substituir o amor natural de um pai? A lei, na sua sabedoria, acredita que não, a menos que se prove que o meu cliente é totalmente inapto. O direito natural prevalece sobre a conveniência financeira. Com um aceno à juíza, Dias sentou-se, parecendo satisfeito. Miguel Cardoso levantou-se calmamente, ajustando os óculos. A sua postura contrastava fortemente com a performance teatral de Dias. Calmo, medido, profissional. Meritíssima, começou ele. Este caso não é sobre biologia versus finanças, como o advogado da oposição nos quer fazer crer. É sobre o melhor interesse de duas meninas de 5 anos que já sofreram a perda traumática da sua mãe. Ele abriu uma pasta, retirando algumas fotografias. Aqui estão Beatriz e Branca há 3 meses, quando o Sr. Vieira as encontrou. E aqui estão elas agora. As fotos foram entregues à juíza, mostrando um contraste impressionante. Antes, 2 meninas magras com roupas gastas e expressões ansiosas. Depois, as mesmas crianças sorrindo, saudáveis, com roupas adequadas e sinais de segurança. O Sr. Vieira não forneceu apenas estabilidade material, continuou Miguel. Ele dedicou-se totalmente a criar um ambiente seguro, amoroso e estimulante. Reorganizou completamente a sua vida profissional, o seu tempo, as suas prioridades. Estabeleceu rotinas saudáveis, garantiu cuidados médicos e psicológicos, matriculou-as de volta na escola, aprendeu a fazer-lhes tranças, a contar-lhes histórias para dormir e a acalmar os seus pesadelos. Miguel tirou mais documentos. Temos aqui relatórios da sua escola, declarações da sua psicóloga infantil e avaliações da assistente social designada pelo tribunal, todos atestando o forte vínculo e o desenvolvimento positivo das meninas sob os cuidados do Sr. Vieira. Virando-se brevemente para olhar para Rui antes de se focar novamente na juíza, Miguel continuou. Quanto ao Sr. Costa, pedimos a este tribunal que considere alguns factos. Ele abandonou Isabel Costa quando soube da gravidez. Não contribuiu com um único cêntimo para a criação das meninas. Apareceu apenas uma vez em 5 anos, bêbado, a exigir dinheiro à mãe e, o mais revelador, só manifestou interesse nas meninas depois de saber que elas estavam com um homem rico. Rui mexeu-se desconfortavelmente no seu assento, enquanto Dias rabiscava notas furiosamente. Meritíssima, concluiu Miguel. Reconhecemos que os laços biológicos são importantes, mas mais importante é o bem-estar emocional e psicológico de 2 crianças que finalmente encontraram estabilidade após uma perda devastadora. Desarraigar Beatriz e Branca do lar que construíram com o Sr. Vieira e colocá-las com um pai que nunca demonstrou interesse genuíno seria uma segunda tragédia para elas. A audiência continuou com os testemunhos. Primeiro, a assistente social designada pelo tribunal apresentou a sua avaliação, descrevendo a casa de Ricardo como excepcionalmente adequada e a sua interação com as meninas como naturalmente afetuosa e atenta. A professora das gêmeas testemunhou sobre o seu progresso acadêmico desde que começaram a viver com Ricardo. Elas chegaram tímidas e inseguras. Agora participam, sorriem, fazem amigos. A Beatriz está a ler acima do seu nível de escolaridade, e a Branca superou completamente a sua dificuldade com os números. Alzira, a vizinha idosa que cuidara das meninas após a morte de Isabel, foi trazida numa cadeira de rodas. Apesar da sua fragilidade física, a sua voz era forte enquanto descrevia a negligência de Rui
e a dedicação de Ricardo. A Isabel criou aquelas meninas sozinha, a trabalhar até adoecer, testemunhou ela, olhando diretamente para Rui. Onde estavas tu quando ela precisava de dinheiro para os medicamentos das meninas? Onde estavas tu quando a Beatriz teve uma pneumonia aos 3 anos e a Isabel passou noites em claro ao seu lado? Ela então olhou para a juíza. Ricardo Vieira entrou na vida daquelas crianças como uma bênção. Pela primeira vez, elas têm o que merecem. Não apenas conforto material, mas alguém que se importa genuinamente. Rui então apresentou a sua história de redenção. Como lutara contra o alcoolismo, como sempre pensara nas suas filhas. Como agora tinha um emprego estável como mecânico e um apartamento modesto adequado para crianças. Eu cometi erros, meritíssima, disse ele, com lágrimas que Ricardo suspeitava serem ensaiadas a rolarem-lhe pelo rosto. Mas estou sóbrio há 6 meses. Quero conhecer as minhas filhas, mostrar-lhes que tenho um pai que as ama. O seu único apoio veio do dono da oficina mecânica, que confirmou a sua pontualidade nos últimos meses e mencionou que Rui falava sempre das suas filhas. Após um curto recesso, foi a vez de Ricardo testemunhar. Sentou-se onde lhe indicaram, sentindo o peso de todos os olhares na sala. Senhor Vieira, começou a juíza, é um homem extremamente ocupado com responsabilidades de negócios globais. Como concilia isso com a criação de 2 crianças pequenas? Reorganizei completamente as minhas prioridades, meritíssima, respondeu ele, mantendo os olhos nos dela. Deleguei muito do meu trabalho, recusei viagens internacionais e estabeleci horários rigorosos para estar presente na vida das meninas. Organizo o meu dia para tomar o pequeno almoço com elas, levá-las à escola sempre que possível e estou invariavelmente em casa para o jantar e para a hora de dormir. E quando inevitavelmente preciso de viajar, tenho uma ama altamente qualificada, a senhora Helena, que as meninas adoram. Mas estou a limitar as viagens ao que é absolutamente essencial, e apenas a curtas distâncias onde posso regressar no mesmo dia. A juíza consultou as suas notas. Não tem experiência prévia com crianças, correto? Sem filhos próprios, sem sobrinhos. Não, meritíssima, mas aprendi depressa. Ele ofereceu um leve sorriso. Descobri que os executivos podem aprender muito com crianças de 5 anos sobre o que realmente importa na vida. A juíza estudou-o por um momento. Senhor Vieira, por favor, seja completamente honesto. Qual é a sua verdadeira motivação para querer a custódia destas meninas? Culpa por não ajudar a mãe delas? Uma promessa feita há muito tempo? Um desejo tardio de ter uma família? Ricardo sentiu que esta era a questão crucial. Ele respirou fundo. Comecei motivado por uma dívida para com a Isabel. Sim, ela ajudou-me quando eu mais precisei, e eu não estive lá quando ela precisou de mim. Sinto um profundo arrependimento que carregarei para sempre. Ele fez uma pausa. Mas isso mudou no momento em que conheci a Beatriz e a Branca. Elas não são uma obrigação ou uma forma de me redimir. São pessoas pequenas extraordinárias que transformaram a minha vida de formas que eu nunca imaginei. A verdade simples, meritíssima, é que eu as amo e já não consigo imaginar a minha vida sem elas. O momento que Ricardo mais temia chegou. A juíza pediu para falar com as meninas em privado. Beatriz e Branca foram trazidas, parecendo demasiado sérias para crianças tão pequenas. Ricardo deu-lhes um sorriso encorajador enquanto elas seguiam a juíza para o seu gabinete. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da sua vida. Sentado no banco duro, incapaz de se concentrar nas palavras de Miguel, Ricardo só conseguia pensar no que estava a acontecer por trás daquela porta fechada. Será que as meninas entenderiam as perguntas? Será que teriam medo? Será que falariam abertamente sobre como se sentiam? Quando a porta finalmente se abriu, Beatriz e Branca saíram de mãos dadas. Branca correu diretamente para Ricardo, abraçando as suas pernas. Ela fez muitas perguntas, sussurrou ela. Sobre ti, sobre a mamã, sobre o homem que é nosso pai. Foste muito corajosa, respondeu ele, afagando-lhe o cabelo. Beatriz ficou por perto, os seus olhos a demorarem-se curiosamente em Rui, que observava do outro lado da sala.
Ele parece triste, comentou ela suavemente a Ricardo. Às vezes as pessoas carregam muita tristeza por dentro, respondeu ele, sem saber como explicar a complexidade. Como tu antes de nos conheceres? Perguntou Beatriz, surpreendendo-o com a sua perspicácia. Sim, admitiu ele. Como eu antes de vocês. A juíza Matos colocou os óculos de volta, examinando as suas notas por um longo momento antes de proferir a sua decisão. O silêncio na sala era tão denso que Ricardo conseguia ouvir o seu próprio batimento cardíaco. Este caso levanta questões complexas, começou ela. Por um lado, temos os direitos legais do pai biológico. Por outro, o bem-estar das crianças e os laços emocionais já formados. Ela folheou alguns documentos. Falei com a Beatriz e a Branca. São crianças brilhantes e articuladas para a sua idade e estão claramente bem cuidadas. Expressaram um profundo afeto pelo Sr. Vieira e uma adaptação positiva ao seu novo lar. Ricardo sentiu uma centelha de esperança. No entanto, continuou a juíza, e com essa única palavra o seu coração afundou. Não posso ignorar os direitos paternais do Sr. Costa sem uma avaliação mais aprofundada da sua aptidão. A sua história recente sugere um esforço de recuperação que merece consideração. Ela cruzou as mãos, parecendo pesar cada frase. Devo também considerar que, apesar das melhores intenções e do excelente cuidado do Sr. Vieira, ele não tem qualquer ligação legal ou biológica com as crianças. A sua ligação à falecida mãe delas, embora significativa, não confere automaticamente direitos de custódia. Rui permitiu-se um pequeno sorriso vitorioso, enquanto Ricardo sentia o seu mundo desmoronar. Com todos os fatores em mente, a minha decisão preliminar é esta, anunciou a juíza. Enquanto conduzimos uma investigação mais aprofundada, incluindo uma análise mais profunda da adequação do senhor Costa e avaliações psicológicas completas, as meninas serão colocadas temporariamente num lar de acolhimento neutro, com uma família de acolhimento experiente em cuidados de transição. Não, Ricardo não conseguiu conter a sua explosão, levantando-se involuntariamente. A juíza lançou-lhe um olhar severo. Compreendo a sua reação, Sr. Vieira, mas esta é uma medida temporária para garantir que ambas as partes tenham igual oportunidade de demonstrar a sua aptidão para a custódia sem a vantagem da posse atual. Ambas as partes terão direitos de visita supervisionada durante este tempo. Meritíssima, interveio Miguel rapidamente. O meu cliente estabeleceu uma rotina estável com as meninas. Removê-las abruptamente causará um trauma desnecessário. Concordo que a transição deve ser tratada com cuidado, respondeu a juíza. É por isso que o Sr. Vieira terá até amanhã para preparar as meninas e os seus pertences. Uma assistente social supervisionará. Com uma batida do seu martelo, a audiência terminou, deixando Ricardo a cambalear como se tivesse levado um soco no estômago. O que se seguiu foi um borrão de movimento e som. A assistente social a explicar às meninas o que ia acontecer, Branca agarrada a Ricardo, com lágrimas a rolarem-lhe pelo rosto pequeno. Beatriz, silenciosa e pálida, a perguntar se tinham feito algo de errado. As tentativas falhadas de Ricardo de as tranquilizar, de que era apenas temporário, que lutaria por elas, que tudo ficaria bem. No dia seguinte, na sua mansão, ele ajudou as gêmeas a fazer as malas. Colocou o urso de peluche favorito de Beatriz na sua mochila, juntamente com os seus livros mais queridos. Embrulhou cuidadosamente o cobertor especial de Branca, aquele com estrelas que brilhavam no escuro. Vão ficar com os Fosters só por um tempo, explicou ele, dobrando pequenas t-shirts coloridas. Eles são muito simpáticos, têm um quintal grande e até um cão. Ele forçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. E eu vou visitar-vos todos os dias. Prometo. Quando o carro da assistente social chegou, Ricardo sentiu-se como se estivesse a viver um pesadelo. No último momento, Branca atirou os braços ao seu pescoço, recusando-se a largá-lo. Ricardo, Ricardo! Chorava ela entre soluços. Por favor, vem conosco. Eu não quero ir. Vou visitar-vos amanhã, prometeu ele,
lutando contra as suas próprias lágrimas. Todos os dias. É só por um bocadinho. Prometes? Perguntou Beatriz, segurando a mão da irmã, a única a conseguir alguma compostura. Prometo. Ele forçou outro sorriso. Sejam corajosas como a vossa mãe era. Lembram-se? As meninas acenaram por entre as lágrimas e depois estavam dentro do carro, a olharem para ele pela janela. Pequenas mãos pressionadas contra o vidro, rostos cheios de confusão e perda. Ricardo observou o carro afastar-se, levando consigo tudo o que dera sentido à sua vida nos últimos meses. Quando finalmente desapareceu na curva, ele permitiu-se desabar nos degraus da frente da mansão, o seu corpo a tremer com soluços que já não conseguia conter. Miguel, que observara à distância, aproximou-se e colocou uma mão no seu ombro. Vamos recorrer imediatamente, disse ele. Tenho contactos, posso acelerar o processo. Vamos investigar mais a fundo o passado de Rui. Há algo de estranho na sua súbita história de redenção. Ricardo ergueu a cabeça, os seus olhos vermelhos, mas acesos por um novo fogo. Faça o que for preciso. Não vou perder aquelas meninas. Você não lhes falhou, disse Miguel, como se lesse os seus pensamentos. Isto é apenas um revés temporário. Vamos lutar e vamos vencer. Ricardo levantou-se, limpando o rosto e endireitando os ombros. Falhara a Isabel, sim, mas não falharia às suas filhas. Não desta vez. Vou visitá-las amanhã, anunciou ele, a sua voz a recuperar a firmeza. E, entretanto, quero saber tudo sobre o Rui Costa. Cada detalhe, cada mentira. Porque desta vez, Ricardo Vieira não quebraria a sua promessa, mesmo que tivesse de mover céus e terra para a cumprir. As 2 semanas que Beatriz e Branca passaram na casa de acolhimento foram as mais longas da vida de Ricardo. Apesar das visitas diárias permitidas pelo tribunal, a dor de as ver num ambiente estranho e ter de se despedir todos os dias destroçava-o. As meninas adaptaram-se melhor do que ele. As crianças têm uma resiliência notável, mas ele ainda via a tristeza nos seus olhos quando chegava a hora de ele partir. Entretanto, Miguel Cardoso trabalhava incansavelmente, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar o seu caso. A investigação sobre Rui Costa progredia lentamente, com algumas descobertas preocupantes, mas nada conclusivo o suficiente para uma vitória definitiva em tribunal. Na tarde anterior à audiência final, Ricardo recebeu uma chamada inesperada de Miguel. Encontramos algo, disse o advogado, a sua voz geralmente calma, cheia de urgência. Ou melhor, alguém nos encontrou. Preciso de ti no escritório imediatamente. Ricardo chegou ao imponente edifício de escritórios em tempo recorde. Na sala de conferências, Miguel esperava com um homem de meia idade que parecia cansado, vestindo um uniforme de porteiro. Ricardo, este é o Francisco Martins, apresentou Miguel. Ele trabalha no prédio onde o Rui vive. O homem estendeu uma mão calejada para um aperto rápido. Tinha olheiras escuras e uma expressão preocupada. O Sr. Martins veio ter conosco depois de ver a notícia do jornal sobre o caso, explicou Miguel. Eu vi a fotografia das meninas, disse Francisco, falando com um ligeiro sotaque. Eu reconheci-as. São as mesmas miúdas que o Rui leva para o apartamento durante as suas visitas supervisionadas. O coração de Ricardo acelerou. Você viu alguma coisa? Francisco passou a mão pelo cabelo grisalho, claramente desconfortável. Trabalho naquele prédio há 15 anos. Conheço todos os moradores. O Rui mudou-se há 8 meses. Sempre causou problemas, barulho e festas. Os vizinhos a queixarem-se. Ele fez uma pausa, como se decidisse se devia continuar. Nas últimas semanas, desde que começou a receber as meninas, ele mudou. O lugar está mais limpo, ele é mais educado, cumprimenta as pessoas. Pensei que talvez estivesse mesmo a mudar de vida. Mas, incentivou Miguel, sentindo a hesitação. Anteontem, depois que a assistente social saiu com as meninas, o Rui recebeu uns amigos. Eles estiveram a beber num bar na rua de baixo. Estavam barulhentos, a rir. Francisco olhou diretamente para Ricardo. Eu ouvi-o a gabar-se de como estava prestes a conseguir o golpe da custódia. Ele disse que, assim que tivesse as meninas, podia negociar um acordo melhor com aquele gajo rico.
Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele admitiu que só quer dinheiro. Isso e mais, continuou Francisco. Ele disse que não aguentava aquelas pirralhas por muito tempo, mas que elas serviriam de alavanca para obter uma mesada gorda de si. Os amigos riram-se e brindaram ao seu plano brilhante. Estaria disposto a testemunhar isto em tribunal amanhã? Perguntou Miguel, a sua expressão grave. Francisco hesitou novamente. Tenho 2 empregos, 3 filhos para sustentar. Não me posso dar ao luxo de me meter em problemas. Eu compreendo, disse Ricardo, sentando-se à sua frente. Mas estas meninas já perderam a mãe. Não merecem ser usadas como peões. Francisco baixou os olhos. A minha mulher faleceu quando os meus filhos eram pequenos. Sei o que é lutar para criar filhos sozinho. Ele suspirou profundamente. Estarei em tribunal amanhã. Ricardo sentiu uma onda de gratidão. Obrigado. Não sei como lhe pagar. Cuide bem delas, respondeu Francisco simplesmente. Esse é o melhor agradecimento. Depois que o porteiro saiu, Miguel organizou rapidamente alguns documentos. Isto é exatamente o que precisávamos. Uma testemunha independente das verdadeiras intenções de Rui. Será suficiente? Perguntou Ricardo, permitindo-se uma centelha de esperança. Combinado com os relatórios positivos sobre a sua guarda e as provas circunstanciais que já temos sobre o Rui, acredito que sim. Pela primeira vez em dias, Miguel sorriu. Vamos preparar tudo para amanhã. A maré está a virar, Ricardo. O dia da audiência final amanheceu com um céu excepcionalmente azul, como se o próprio universo quisesse sinalizar uma mudança. Ricardo chegou ao tribunal cedo, com o coração dividido entre a esperança e o medo. No corredor, encontrou os Fosters, o casal que cuidava temporariamente das meninas. Como é que elas estão? Perguntou ele ansiosamente. A senhora Foster sorriu gentilmente. Estão ansiosas por o ver. Estiveram a perguntar a manhã toda quando é que chegava. São umas miúdas maravilhosas, acrescentou o Sr. Foster. Quem quer que acabe com a custódia é muito sortudo. Ricardo agradeceu-lhes por cuidarem bem das gêmeas, apesar da situação dolorosa. Era reconfortante saber que elas estiveram em boas mãos durante a transição. Miguel aproximou-se, seguido por Francisco, que parecia nervoso no seu fato emprestado. Está tudo preparado. Ele testemunhará no início da audiência. A sala de audiências parecia mais pequena e sufocante do que antes. Ricardo notou que Rui parecia excessivamente confiante, a sussurrar e ocasionalmente a rir com o seu advogado. A visão perturbou-o. Será que o homem acreditava mesmo que ia ganhar? Todos de pé para a meritíssima juíza, Helena Matos, anunciou o oficial de justiça. A juíza entrou, séria como sempre, e a sessão começou. Após as formalidades iniciais, Miguel pediu para incluir um novo depoimento de testemunha. Meritíssima, o Sr. Francisco Martins é o porteiro do prédio onde o Sr. Costa reside. Ele tem informações recentes cruciais, diretamente relevantes para este caso. A juíza permitiu e Francisco foi chamado ao banco das testemunhas. Ele estava hesitante no início, mas ganhou confiança enquanto relatava o que tinha testemunhado. Falou do comportamento habitual de Rui no prédio, das queixas frequentes dos vizinhos sobre barulho e festas noturnas, e, finalmente, da conversa chocante que ouvira. Ele disse claramente que as meninas eram apenas um meio para extorquir dinheiro do Sr. Vieira, concluiu Francisco. Chamou-lhes pirralhas e brindou ao seu plano brilhante com os seus amigos. O rosto de Rui ficara pálido. O seu advogado tentou desacreditar o testemunho, sugerindo que Francisco tinha alguma vingança pessoal ou tinha entendido mal uma brincadeira casual entre amigos. Sr. Martins, perguntou o advogado. O senhor não gosta do meu cliente, correto? Já teve problemas com ele antes. Não tenho nada contra ele pessoalmente, respondeu Francisco honestamente. Apenas não gosto de ver crianças a serem usadas. Tenho 3 filhos. Sei o quão importante é um lar estável. A juíza então pediu a Rui para responder às acusações. Visivelmente abalado, ele negou tudo,
mas a sua postura defensiva e as explicações confusas apenas reforçaram a credibilidade de Francisco. Miguel aproveitou o momento para apresentar outras provas. Relatórios de vizinhos sobre festas barulhentas no apartamento de Rui, incluindo uma nas últimas 2 semanas, contradizendo as suas alegações de sobriedade. Extratos de cartão de crédito mostrando compras de álcool e uma fotografia recente tirada discretamente dele a sair de um bar. A juíza observava atentamente, inclinando-se para a frente, os olhos a estreitarem-se ligeiramente enquanto examinava as provas. Após todos os testemunhos, ela anunciou um recesso de 30 minutos para considerar as novas informações. Ricardo ficou imóvel enquanto a sala de audiências se esvaziava temporariamente. Miguel apertou seu ombro em apoio silencioso. Fizemos tudo o que podíamos, disse o advogado. Agora esperamos. Quando a juíza Matos regressou, o silêncio caiu mais uma vez. Ricardo conseguia ouvir o seu próprio coração a bater. Este tribunal valoriza a verdade acima de tudo, começou ela, a sua voz clara e firme. E a verdade que emergiu aqui hoje é profundamente perturbadora. As provas sugerem fortemente que o Sr. Costa não procura a custódia por amor paternal, mas por ganho financeiro. Ela virou algumas páginas das suas notas antes de continuar. À luz do testemunho do Sr. Martins, combinado com as outras provas, este tribunal reverte a sua decisão anterior. A guarda provisória de Beatriz e Branca Costa é concedida ao Sr. Ricardo Vieira enquanto conduzimos uma investigação mais aprofundada sobre a conduta do Sr. Costa. Ricardo fechou os olhos, um alívio avassalador quase o desequilibrando. Miguel agarrou o seu braço, sorrindo abertamente. Além disso, continuou a juíza, os direitos de visita do Sr. Costa estão suspensos até que esta investigação esteja completa e uma nova audiência seja realizada. Ela lançou um olhar severo a Rui, que parecia atordoado. Este tribunal não tolerará que crianças sejam usadas como instrumentos de extorsão. Se estas alegações forem confirmadas, poderá enfrentar acusações criminais por tentativa de extorsão. Com uma batida do martelo, a audiência terminou. Rui saiu rapidamente, seguido pelo seu advogado furioso. Ricardo sentou-se por um momento, absorvendo o que acabara de acontecer. Ganhamos, disse Miguel, sorrindo. Ou pelo menos esta batalha. Obrigado, conseguiu Ricardo, apertando a mão de Francisco, que parecia igualmente aliviado. Não poderia ter feito isto sem si. Vá buscar as suas meninas, respondeu o porteiro com um sorriso cansado. Elas estão à sua espera. A sala de espera onde Beatriz e Branca estavam sentadas com os Fosters iluminou-se no momento em que Ricardo entrou. Por um breve segundo, ele ficou na porta, absorvendo a visão de 2 pequenas figuras sentadas num sofá, as suas pernas a balançarem acima do chão, desenhos espalhados na mesa à sua frente. Ricardo? Branca foi a primeira a notá-lo, o seu rosto transformando-se em pura alegria. Saltou do sofá, correndo na sua direção. Beatriz olhou para cima do seu desenho, e um sorriso mais lento, mas igualmente radiante, apareceu no seu rosto. Num instante, ambas corriam na sua direção, atirando-se para os seus braços abertos. Ricardo segurou-as com força, levantando-as do chão, sentindo os seus pequenos braços à volta do seu pescoço, os seus rostos pressionados contra o seu peito. Naquele momento, o mundo parecia perfeito novamente. Vão para casa comigo, disse ele, a sua voz embargada pela emoção. Para sempre? Perguntou Branca, os seus grandes olhos fixos nele. No que me diz respeito, sim, respondeu ele, beijando o topo da sua cabeça. Para sempre. Os Fosters ajudaram a reunir os poucos pertences das meninas e, em breve, estavam no carro a caminho de casa. Ricardo observava-as no espelho retrovisor, a conversarem animadamente sobre tudo o que queriam fazer primeiro. Visitar os seus quartos, verificar os seus brinquedos, ver se as plantas que tinham semeado no jardim tinham crescido. Uma estranha sensação começou a crescer no seu peito. Não apenas alívio, mas um profundo sentido de responsabilidade. Ele era agora oficialmente o seu tutor.
não apenas temporariamente, mas com uma possibilidade real de permanência. A magnitude disso atingiu-o como uma onda. E se ele não fosse bom o suficiente? E se cometesse erros irrevogáveis? E se as desiludisse como desiludira Isabel? A ansiedade permaneceu com ele pelo resto do dia. Mesmo enquanto reintroduzia as meninas na sua rotina doméstica, preparava o seu jantar favorito e as ajudava a reorganizar os seus quartos. Naquela noite, depois do banho e já de pijama, as meninas pediram para dormir na sua cama. Só esta noite, suplicou Beatriz, os seus olhos a implorarem. Para sabermos que não é um sonho. Como podia ele dizer não? Os três instalaram-se na cama grande, Ricardo no meio, uma gêmea de cada lado. Ele lera a história habitual para dormir, apagara a luz principal, deixando apenas o brilho suave do candeeiro de cabeceira. No silêncio confortável que se seguiu, Ricardo sentiu-se compelido a partilhar os seus medos. De alguma forma, parecia importante ser honesto com elas. Meninas, começou ele, a sua voz baixa na sala mal iluminada. Preciso de vos dizer algo importante. Ambas se viraram para o encarar, os olhos atentos. Estou muito feliz por estarem de volta. Mais feliz do que alguma vez estive, disse ele, fazendo uma pausa. Mas também estou um pouco assustado. Por quê? Perguntou Branca, genuinamente confusa. Aquele homem mau já não nos pode levar, pois não? Não, não é isso, tranquilizou-a Ricardo. Tenho medo de não ser bom o suficiente para vocês, de não saber como ser um bom cuidador. Ele evitou usar a palavra pai, sem ter a certeza se tinha esse direito. Nunca cuidei de crianças antes de vocês, e vocês merecem o melhor. Beatriz apoiou-se num cotovelo, estudando-o com uma seriedade para além dos seus 5 anos. Tu deixa-nos escolher as sobremesas às vezes e levas-nos ao parque, acrescentou Branca. E sabes fazer-nos tranças e dar-nos abraços quando temos pesadelos, e ensinaste-nos a andar de bicicleta. As meninas continuaram, revezando-se para listar todas as pequenas coisas que ele fazia por elas, cada uma tão simples e, no entanto, tão profunda. Ricardo sentiu lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Mas e se eu cometer erros? Perguntou ele quando elas finalmente pararam. Branca encolheu os ombros como se a resposta fosse óbvia. A mamã costumava dizer: toda a gente comete erros, só tens de pedir desculpa e tentar outra vez. Pois é, concordou Beatriz. Além disso, ela e a irmã trocaram um olhar como se confirmassem algo importante. Tu já és o nosso pai, terminaram em uníssono. As suas palavras atingiram Ricardo como um raio de sol após dias de chuva. Ele puxou-as para mais perto, abraçando-as com força, incapaz de falar por um momento. Eu amo-vos, conseguiu ele finalmente dizer. Tanto, tanto. Nós também te amamos, respondeu Beatriz, bocejando. Até a lua e volta, murmurou Branca, já meio adormecida. Ricardo ficou acordado muito depois de as meninas terem adormecido, observando os seus rostos pacíficos. O medo ainda estava lá. Provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas havia algo mais forte agora. Determinação. Determinação para ser digno da confiança delas, para aprender e crescer com elas, para ser não apenas um tutor, mas o pai que elas já acreditavam que ele era. Tu estarias orgulhosa, Isabel, sussurrou ele na escuridão. Prometo que cuidarei delas, sempre. O outono chegara em força. Folhas amarelas e vermelhas dançavam na brisa antes de pousarem suavemente no chão, criando um tapete multicolorido sobre a relva do cemitério. O céu estava de um tom azul perfeito, sem uma única nuvem à vista, como se a própria natureza quisesse oferecer o seu melhor pano de fundo para o momento. Ricardo ajeitou o cachecol de Beatriz, certificando-se de que ela estava bem protegida contra o ar fresco da manhã. Ao seu lado, Branca agarrava um ramo de girassóis, as flores favoritas de Isabel, segundo as gêmeas. Na outra mão, carregava uma pasta cheia de desenhos que tinham feito cuidadosamente na última semana. Ainda falta muito?
Perguntou Beatriz enquanto caminhavam pelos caminhos de pedra entre as lápides e os monumentos. Quase a chegar, respondeu Ricardo, verificando o pequeno mapa fornecido pelos serviços do cemitério. Era a primeira vez que ele levava as meninas à campa da sua mãe. Nos 3 meses, desde que obtivera a custódia permanente, esperara pelo momento certo, quando todas as batalhas legais estivessem totalmente resolvidas e as gêmeas se sentissem seguras o suficiente para enfrentar esta visita emocional. Rui Costa desaparecera depois de perder o caso de custódia, abandonando o apartamento e deixando dívidas para trás. Os advogados de Ricardo conseguiram uma ordem de restrição caso ele voltasse a aparecer. Mas o homem parecia ter desaparecido completamente, provavelmente à procura de outro golpe em algum lugar distante. É aqui, disse Ricardo, parando diante de uma lápide simples, mas elegante. Isabel Costa, 1990, 2024. Amada mãe, filha e amiga. O seu amor vive em cada sorriso das suas filhas. Ricardo providenciara a substituição da placa municipal original por algo mais adequado. A nova inscrição fora cuidadosamente escolhida com a participação das meninas. Branca avançou primeiro, ajoelhando-se para colocar os girassóis no pequeno vaso na base da lápide. Olá, mamã, disse ela suavemente. Trouxemos as tuas flores favoritas. Beatriz ficou um pouco para trás, observando com olhos sérios. Ricardo sentiu a sua hesitação e colocou gentilmente uma mão no seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Está tudo bem, sussurrou-lhe ele. Podemos apenas ficar aqui se quiseres. Beatriz abanou a cabeça, reunindo coragem, e avançou para ficar ao lado da irmã. Já passou algum tempo desde que te vimos, mamã, disse ela finalmente, mas pensamos em ti todos os dias. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ensaiara mentalmente o que queria dizer, as palavras que queria partilhar com Isabel. Mas agora que estava ali, diante da sua lápide, com as suas filhas ao seu lado, tudo parecia inadequado. Meninas, começou ele após um momento, eu escrevi uma carta para a vossa mãe. Querem ouvir? As gêmeas acenaram, sentando-se no pequeno banco de pedra instalado ao lado da campa. Ricardo tirou um envelope do bolso do casaco, abriu-o com cuidado e desdobrou uma folha de papel manuscrita. Querida Isabel, começou ele, a sua voz firme apesar da emoção. Passaram muitos anos desde a última vez que falamos. Demasiados. Quando éramos jovens, salvaste-me de mais maneiras do que eu alguma vez poderia contar. Deste-me comida quando eu tinha fome, abrigo quando não tinha para onde ir, e esperança quando tudo parecia perdido. Ricardo fez uma breve pausa, olhando para as meninas, que ouviam atentamente. Prometi que nunca te desiludiria, mas quebrei essa promessa. Construí uma vida de sucesso e esqueci-me da pessoa que a tornou possível. Não há desculpa para esse abandono. Apenas um profundo arrependimento que carregarei para sempre. Branca estendeu a mão e pegou na de Beatriz, um gesto instintivo de ligação, enquanto ouviam palavras que não entendiam completamente, mas sentiam que eram importantes. O destino, ou talvez a tua mão invisível, guiou as tuas filhas até mim. A Beatriz e a Branca ensinaram-me o que realmente importa na vida. Através delas, redescobri partes de mim mesmo que tinha esquecido. A capacidade de rir sem restrições, de me maravilhar com pequenas descobertas, de amar incondicionalmente. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Agora tenho uma nova promessa a fazer. Não voltarei a falhar. Prometo. Cuidarei das tuas filhas como se fossem minhas. Aliás, no meu coração já o são. Prometo criá-las com os valores que tu prezavas: bondade, coragem, integridade e generosidade. Contar-lhes-ei histórias sobre ti todos os dias para que nunca se esqueçam da mulher extraordinária que foi a sua mãe. Ele ergueu o olhar para o céu azul por um momento, reunindo forças para as suas palavras finais. Onde quer que estejas, espero que possas ver o que estamos a construir. Uma família, um lar, uma vida cheia de amor. É o mínimo que merecias e é o que as tuas filhas terão sempre. Com eterno amor e gratidão, Ricardo.
Quando terminou, o silêncio pairou sobre eles como um cobertor suave. Beatriz foi a primeira a quebrá-lo. A mamãe ia gostar dessa carta, disse ela com confiança. Ela dizia sempre que temos de dizer às pessoas que as amamos antes que seja tarde demais. Ricardo sorriu por entre as lágrimas que já não conseguia conter. Ela era muito sábia. Branca abriu a sua pasta de desenhos, espalhando-os em frente à lápide. Fizemos estes para ti, mamã, explicou ela. Este é a nossa casa nova com o Ricardo, e este é o meu quarto. Este somos nós no parque a andar de bicicleta. Cada desenho retratava um momento da sua nova vida juntos, colorido e cheio de ilustrações surpreendentemente detalhadas para crianças tão pequenas. O último desenho, feito em conjunto pelas gêmeas, mostrava 3 figuras de mãos dadas em frente a uma casa, com uma quarta figura a sorrir do céu, rodeada de estrelas. És tu a olhar por nós, disse Beatriz, apontando para a figura no céu. O Ricardo diz que está sempre a olhar por nós. Ricardo ajoelhou-se entre as meninas, colocando um braço à volta de cada uma. Podemos vir aqui sempre que quiserem falar com a vossa mãe, disse ele. E podemos falar com ela todos os dias, onde quer que estejamos. Ela consegue mesmo ouvir-nos? Perguntou Branca, olhando para o céu com olhos esperançosos. Acredito que sim, respondeu Ricardo. De alguma forma, as pessoas que amamos ouvem-nos sempre. Ficaram mais um pouco, as meninas a contarem à mãe sobre as suas novas rotinas, os seus amigos na escola e todas as coisas que estavam a aprender. Ricardo observava com admiração como elas falavam naturalmente, como se Isabel estivesse realmente ali, a ouvir. Quando o vento ficou mais frio, ele sugeriu que fossem para casa. As meninas despediram-se com beijos soprados em direção à lápide, prometendo visitar novamente em breve. Na viagem de volta, Ricardo observava Beatriz e Branca no espelho retrovisor, a sussurrarem uma à outra como sempre faziam. A visita ao cemitério fora emocionalmente intensa, mas também estranhamente libertadora, como se um círculo se tivesse finalmente fechado. Enquanto conduzia pela rua arborizada que levava à sua mansão, Ricardo refletiu sobre o quanto mudara nos últimos meses. A casa que outrora representava nada mais do que o seu sucesso financeiro fora totalmente transformada. Pouco depois de obter a custódia permanente, Ricardo contratara arquitetos e decoradores para reimaginar os espaços. Menos museu, mais lar, instruíra ele. Quero que seja um lugar onde as crianças possam correr, brincar e crescer felizes. A transformação foi notável. A sala de estar formal, outrora dominada por móveis de design e peças de arte exclusivas, tinha agora sofás confortáveis com tecido resistente a manchas, uma grande mesa de centro para as meninas desenharem e fazerem puzzles, e prateleiras baixas, cheias de livros e jogos infantis. A cozinha gourmet, que ele mal usara antes, era agora o coração da casa. Ricardo aprendera a cozinhar pratos simples que as meninas gostavam, e aos domingos faziam panquecas juntos, enchendo o ar de risos e da inevitável confusão de farinha por todo o lado. O antigo escritório no rés do chão, outrora um santuário intocável, era agora uma colorida sala de brincar e de estudo. Metade do espaço tinha prateleiras, uma pequena mesa e cadeiras para os trabalhos de casa. A outra metade albergava brinquedos, uma casa de bonecas feita à medida, modelada a partir da mansão, e uma acolhedora área de leitura com almofadas no chão. Até o seu quarto mudara. As gêmeas apareciam frequentemente nas manhãs de fim de semana, saltando na cama e exigindo histórias. Gradualmente, livros infantis, pequenos brinquedos e até desenhos emoldurados encontraram o seu caminho para aquele espaço outrora minimalista. O jardim, antes tratado com precisão militar por paisagistas profissionais, tinha agora um parque infantil, um pequeno canteiro onde as meninas plantavam flores e legumes, e até uma casa na árvore construída na enorme faia. Ricardo, chegamos à casa, anunciou Branca, tirando-o dos seus pensamentos enquanto o carro passava pelos portões da mansão. Posso mostrar o meu livro novo à senhora Helena? Perguntou Beatriz, referindo-se à ama gentil que as ajudava quando Ricardo tinha de trabalhar.
Claro que sim, disse ele, estacionando o carro. Ela está ansiosa por vos ver. A sua rotina diária era reconfortante na sua previsibilidade. As manhãs eram um turbilhão de encontrar meias perdidas, preparar lanches, tomar cabelos rebeldes e garantir que tudo estava na mochila certa. Ricardo reorganizara completamente o seu horário de trabalho. Delegou muitas responsabilidades, recusou viagens longas e montou um escritório em casa para poder trabalhar enquanto as meninas estavam na escola. Fazia questão de as ir buscar pessoalmente, sempre que possível. A adaptação inicial à escola fora desafiadora. Beatriz, sempre mais sociável, fez amigos rapidamente. Branca, mais reservada, demorou mais tempo a sentir-se confortável. Ricardo aprendeu a navegar em reuniões de pais, projetos de ciências de última hora e no complicado mundo social de crianças de 5 anos. Naquela noite, depois do jantar, banhos e histórias para dormir, Ricardo ficou à porta do quarto que as gêmeas insistiam em partilhar. Apesar de terem quartos individuais, dormiam nos braços uma da outra como sempre, Beatriz segurando protetoramente Branca, mesmo durante o sono. Ao observá-las, Ricardo sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o derrubou. Antes delas, a sua vida fora uma série de conquistas profissionais, números de contas bancárias e uma solidão que ele não reconhecera totalmente. Agora, cada dia trazia novos desafios, pequenas alegrias e descobertas inesperadas. Aprendera a fazer tranças em estilos elaborados depois de ver tutoriais online. Sabia todos os nomes das personagens dos seus desenhos animados favoritos. Sabia exatamente como cortar sanduíches, sem côdea para a Branca, em triângulos para a Beatriz. Memorizara canções de embalar e inventara histórias sobre princesas aventureiras que se salvavam a si mesmas. Na semana passada, durante uma reunião importante, Beatriz ligara da escola com uma dor de barriga. Ricardo terminou a reunião sem hesitar, chocando os executivos que o conheciam como implacavelmente focado nos negócios. A minha filha precisa de mim, dissera ele simplesmente, percebendo ao proferir as palavras o quão profundamente o seu mundo mudara. A mansão, outrora silenciosa, estava agora cheia dos sons da vida. Risos, choros ocasionais, música infantil, os passos apressados de 2 meninas enérgicas e as suas conversas intermináveis numa linguagem privada que só elas realmente entendiam. Ricardo puxou o cobertor sobre as meninas e saiu silenciosamente para o corredor. Ali, parou diante de uma fotografia emoldurada. Isabel aos 16 anos, sorrindo à sombra de uma árvore. Ao lado, uma foto recente das gêmeas no baloiço do quintal, usando os mesmos sorrisos luminosos que a sua mãe. Pela primeira vez na sua vida adulta, Ricardo Vieira sentiu que estava exatamente onde devia estar, a fazer exatamente o que devia estar a fazer. O império financeiro que construíra, os elogios profissionais, tudo parecia secundário agora. A sua verdadeira riqueza estava a dormir no quarto ao lado, respirando suavemente, a sonhar com as aventuras de amanhã. "Estamos a ir bem, Isabel", sussurrou ele para a fotografia. "As tuas meninas estão a crescer fortes e felizes, e eu estou finalmente a aprender o que realmente importa." Enquanto caminhava para o seu próprio quarto, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária que o levara até ali, de um rapaz maltratado a um homem poderoso mas solitário, e agora a um pai, porque era isso que ele era, independentemente de documentos oficiais, aprendendo todos os dias sobre o amor incondicional. A sua vida tinha agora um propósito que nenhum sucesso profissional poderia igualar. Encontrara o seu lugar no mundo ao lado de 2 meninas que lhe ensinavam todos os dias lições sobre amor, coragem e esperança. O círculo estava completo. A promessa seria cumprida, não por obrigação, mas por amor. Amor por Beatriz, por Branca e por Isabel, que de alguma forma lhe dera o maior presente de todos: uma família. A manhã de Natal amanheceu com uma queda de neve suave, transformando o jardim da mansão num cenário de conto de fadas. Flocos de neve delicados dançavam no ar,
antes de pousarem nos ramos das árvores, criando um manto branco sobre toda a paisagem. A luz da manhã refletia-se na neve, enchendo a casa com um brilho quase mágico. Ricardo acordou com risinhos abafados e passos leves a aproximarem-se do seu quarto. Ele fingiu permanecer adormecido enquanto a porta se abria lentamente e 2 pares de pés pequenos rastejavam pelo tapete. — Achas que ele já acordou? Sussurrou Beatriz. — Não sei, sussurrou Branca de volta. Ele parece que ainda está a dormir. Devemos esperar? Mas eu quero ver a cara dele quando ele abrir o nosso presente. Ricardo suprimiu um sorriso enquanto as ouvia a conspirar. Nos últimos dias, as meninas tinham estado a agir de forma muito secreta, trocando olhares cúmplices e barricando-se num quarto durante horas com sinais de não entrar afixados na porta. A senhora Helena, a ama, parecia estar a par da conspiração, ajudando-as a reunir materiais e mantendo Ricardo convenientemente distraído em momentos-chave. 1, 2, 3. Contaram juntas e depois saltaram para a cama. Feliz Natal, Ricardo! Ele abriu os olhos fingindo surpresa e foi imediatamente envolvido num abraço duplo. As gêmeas usavam pijamas de Natal a condizer, vermelhos com pequenos flocos de neve brancos, que tinham escolhido juntas na semana anterior. Feliz Natal, princesas! Respondeu ele, abraçando-as de volta. O Pai Natal já veio? Sim! Gritaram elas em uníssono, os olhos a brilhar de excitação. Há imensos presentes debaixo da árvore, mas, acrescentou Beatriz com um ar sério, há um presente especial que não é do Pai Natal. É nosso para ti, e tens de o abrir primeiro antes de todos os outros, disse Branca com decisão. Ricardo sentou-se, genuinamente curioso. Um presente de vocês? Mal posso esperar para ver. Branca correu até a porta e voltou, segurando um embrulho retangular, envolto em papel vermelho brilhante, ligeiramente amachucado nas bordas e colado com fita cola em vários pontos. Um sinal claro de que as meninas tinham feito o embrulho sozinhas. Beatriz ajeitou as almofadas para que Ricardo pudesse sentar-se confortavelmente. Tens de ler o cartão primeiro, instruiu ela, entregando-lhe um envelope coberto de autocolantes coloridos. Ricardo abriu o envelope, sentindo uma estranha onda de antecipação. Dentro estava um cartão feito à mão com desenhos de 3 figuras de palitos, uma grande e 2 pequenas, rodeadas de corações e estrelas. No interior, com uma caligrafia infantil cuidadosamente praticada, lia-se: Querido pai Ricardo, Feliz Natal! És o melhor pai do mundo, com muito amor, Beatriz e Branca. Era a primeira vez que as meninas escreviam pai para ele. Tinham começado a usá-lo ocasionalmente ao falar, mas ver aquela palavra por escrito, tão cuidadosamente escrita, mexeu com algo profundo dentro dele. É lindo, disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente. Obrigado, meninas. Agora o presente, insistiu Branca, empurrando o pacote para as suas mãos. Com cuidado para não rasgar demasiado o papel que elas claramente embrulharam com grande esforço, Ricardo abriu o presente. Era uma moldura feita à mão, decorada com conchas, botões coloridos, purpurinas e pequenas pedras brilhantes. Uma verdadeira obra de arte infantil. Dentro estava uma fotografia de Isabel, a mesma que as meninas guardavam com o seu caderno de memórias. Debaixo da fotografia havia um pequeno cartão com um texto bem escrito, provavelmente com a ajuda da senhora Helena. Agora tu és o nosso anjo. Ricardo sentiu lágrimas a formarem-se antes mesmo de o significado se instalar completamente. As meninas observavam-no ansiosamente, à espera da sua reação. Estás a chorar porque não gostaste? Perguntou Branca preocupada. Não, querida, respondeu ele, puxando-a para perto. Estou a chorar porque é o presente mais bonito que alguma vez recebi na minha vida. A senhora Helena disse que podíamos dar-te a foto da mamã, explicou Beatriz. Porque agora tu também fazes parte da nossa família. E a mamã disse sempre que um anjo viria por nós, acrescentou Branca. E tu vieste. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas agora.
Abraçou ambas as meninas ao seu peito, dominado por uma emoção que parecia surgir de um lugar profundo, um lugar que ele nem sabia que existia antes de Beatriz e Branca entrarem na sua vida. Vocês as duas são os maiores presentes que eu poderia receber, conseguiu ele finalmente dizer. Sou eu quem devia agradecer-vos todos os dias. As meninas sorriram, satisfeitas por o seu presente ter tido o impacto que queriam. Podemos abrir os outros presentes agora? Perguntou Beatriz, com a esperança a brilhar nos seus olhos. Ricardo riu-se, limpando as lágrimas. Claro que podemos. Vamos ver o que o Pai Natal trouxe. Os três desceram as escadas, de mãos dadas, Ricardo no meio com uma gêmea de cada lado. A enorme árvore de Natal no centro da sala de estar estava rodeada de presentes coloridos, alguns habilmente embrulhados por funcionários da loja, outros com o toque pessoal de Ricardo, pois ele insistira em embrulhar alguns dos mais especiais. Enquanto as meninas corriam avidamente em direção à árvore, Ricardo colocou a moldura feita à mão num lugar de honra na lareira. A fotografia de Isabel parecia observar a cena com um sorriso sereno, como se aprovasse o que via. Ele pensou em como a sua vida mudara drasticamente em menos de um ano, de um executivo solitário, numa mansão fria e impessoal para um pai. A palavra ainda o sobressaltava por vezes, como um casaco novo que precisava de tempo para assentar bem. Ali, a observar Beatriz e Branca a rasgarem os seus presentes com exclamações de alegria, Ricardo Vieira percebeu que encontrara algo que o dinheiro nunca poderia comprar: amor e família. Todo o império financeiro que construíra, as aquisições, os investimentos, nada se comparava ao tesouro que agora possuía. Ricardo, vem ver! Chamou Branca, segurando uma boneca nova. Ela parece-se comigo? Exatamente como tu, concordou ele, juntando-se a elas no chão, entre papel de embrulho rasgado e fitas coloridas. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo o mundo com um manto branco. Dentro da casa, agora aquecida não apenas pela lareira, mas pelo afeto que enchia cada canto, Ricardo, Beatriz e Branca formavam o seu próprio pequeno universo. Um universo construído a partir de peças improváveis, um empresário solitário e duas meninas órfãs, que de alguma forma se encaixavam perfeitamente. A vida dera-lhes uma segunda oportunidade, um novo começo. E enquanto brincava com as meninas naquela manhã de Natal, Ricardo soube com certeza, no fundo da sua alma, que este era apenas o início de uma jornada maravilhosa para os três. Uma jornada que, onde quer que ela estivesse, Isabel observava com aprovação. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um gosto, porque isso ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Vemo-nos na próxima.